E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, falando aí pra vocês, quem puder adquirir os livros, já para se preparar aí para uma possível censura aí das redes sociais, vai ficar difícil a gente conseguir material conservador, livros aqui no YouTube, matérias no YouTube, no Instagram, Twitter. Eu acho que vai ficar praticamente impossível, porque essa lei aí vai cercear realmente nosso conhecimento. Então estou aqui falando para vocês adquirir a maior quantidade de livros possíveis enquanto se pode comprar os livros, né? Pode ter livro em casa. Então a gente deixa sempre lá na comunidade aqui do YouTube a lista de livros lá que a gente selecionou, mas também tem vários outros livros aí bem interessantes. É só vocês procurarem um pouco. Eu sempre indico todos os livros do professor Olavo de Carvalho, porque aqui no Brasil ele é o melhor, não tem para ninguém. Então a gente tem que tentar se formar enquanto a gente pode. E vamos ver aí o que vai acontecer, né? Na votação na Câmara, mas o resultado a gente já está bem esperando. Então, no mais, segue a gente no Twitter, no Instagram e no Telegram. Enquanto a gente tem liberdade para trocar informações, a gente vai continuar aí firme e forte. Quero agradecer também a todos os membros e apoiadores do canal que mantém a gente aí em pé, que está aí com a gente há muito tempo também. Muitos inscritos também estão aí com a gente desde o começo aí. Obrigado a todos. Então é isso aí, se inscreva, confira a inscrição, vem com a gente para a gente tentar crescer. Valeu! Então, nada, absolutamente nada, impedia que você falasse de propriedades que são invisíveis ou sutis. Tá certo? Quer dizer, quando havia processos que você não conseguia explicar, vamos dizer, pelas qualidades visíveis, você apelava a forças sutis da natureza. Tá certo? E daí foi daí que foi se desenvolvendo toda uma tradição de alquimia, astrologia, magia, etc, etc. Todos os fatos relatados nestas ciências, ou como queiram chamá-las, eram tidos como fato da natureza. Tá certo? O próprio Santo Tomás de Aquino escreve um livro, né, sobre as forças sutis da natureza, tratado sobre as forças sutis da natureza, de modo que, por exemplo, esse fenômeno como das simpatias, né, que mais tarde, hoje, nós chamaremos de ressonância mórfica. O que eles chamavam de simpatia 10 séculos atrás é a ressonância mórfica, quer dizer que são elos que existem na natureza e aos quais não corresponde nenhuma conexão causal identificável. É um negócio do Rupert Sheldrake, né? Então, você tem aqui um ratinho no laboratório, está no labirinto, a hora que o ratinho descobre aqui a saída do labirinto, o outro ratinho, a 10 mil quilômetros de distância, descobre também a saída do labirinto na mesma hora. Existem milhares de elos desse tipo, onde não há conexão causal. Então, esses tipos de fenômenos foi o que o Jung chamava sincronismo, mas sincronismo não é uma teoria, é apenas o nome do fenômeno. Sincronismo quer dizer que duas coisas acontecem ao mesmo tempo, e dizer que duas coisas acontecem ao mesmo tempo não é explicá-las de maneira alguma. Né? Então, a ressonância mórfica já é uma teoria um pouco mais elaborada do que a sincronicidade, mas todas essas relações tidas como mágicas, que hoje chamaríamos de ressonância mórfica, eram tidas como fatos dados da natureza, certo? Então, é claro que havia aí a porta aberta para uma inundação de loucura e charlatanismo. Você não tem limite ao que você pode especular nessas áreas. Por exemplo, certas semelhanças que podem ser observadas entre pessoas e animais, né, criavam toda uma ciência fisiognomônica. Por exemplo, então, os tratados de Jean-Baptiste Porta, muito famosos nessa época, onde você coloca aqui retrata uma pessoa e do lado de um bicho que se parece com ela, ou um carneiro, uma águia, um boi, tá certo? E você vê uma série de semelhanças psicológicas entre aquele indivíduo e a espécie animal que lhe corresponde, tá certo? Quer dizer, tudo isso aí são estudos que depois foram abandonados e até hoje nós não sabemos exatamente o coeficiente de certeza ou de incerteza dessas coisas todas. Mas é claro que aí também o raciocínio por analogia, quer dizer, por semelhança externa das formas, tinha uma importância muito grande e todos os fenômenos da natureza representavam analogicamente algo do mundo espiritual. Ora, aí a floresta das analogias não acaba mais. Você pode fazer analogia entre tudo e qualquer coisa, tá certo? E
das analogias, algumas vão corresponder a elos objetivos e outras não. Tá certo? Então, muito falta para que a gente possa dizer que todo esse universo já foi desbastado. Tá certo? No livro do Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, existe um belo capítulo sobre o mundo das semelhanças. Né? O Michel Foucault não é grande coisa, mas pelo menos nesse livro ele acertou muito com o seu estudo das semelhanças. Ele diz que então, esta sociedade da cultura medieval vivia no universo das semelhanças. Tá certo? Então, pela sua própria natureza, esses estudos analógicos eles podem se prolongar indefinidamente sem que você jamais chegue à certeza de coisa nenhuma. Então você tem sugestões maravilhosas ali junto com fantasias absolutamente despropositadas. Os escolásticos, então, como eles aprimoraram muito a ciência da lógica, eles foram mais ou menos desbastando esse universo das analogias, mas não o recusavam de maneira alguma, mesmo porque sem analogia não é possível você fazer a interpretação bíblica. Né? Então, tem aqueles vários níveis de significado do texto bíblico que o Dante tão magistralmente descreve, eram a base de uma boa parte do ensino na época. Então, os escolásticos aceitavam a existência desses fenômenos, tá certo? Mas, quando daí se começavam a tirar consequências de tipo divinatório, isto é, por exemplo, você discernir o destino de uma pessoa pela direção do voo de um pássaro, tá certo? Ou pelo exame das entranhas de um animal, ou pelas folhas de chá, ou pela posição dos astros, eles já rejeitavam esta parte, porque aí a coisa entrava realmente no terreno das práticas mágicas pagãs que eles rejeitavam. Então, isso aí é comum em todos os escolásticos, aliás, não só os escolásticos, mas temos a patrística também, o próprio Santo Agostinho. Ele aceita, por exemplo, a existência de alguma correlação entre os fenômenos terrestres, fenômenos da vida humana e a posição dos astros no céu, mas ele não aceita a astrologia como prática divinatória. Então, isso aí é a atitude mais ou menos de todos eles. Na Suma contra os Gentios, o raciocínio de Santo Tomás de Aquino é muito simples. Ele diz: Deus move os corpos inferiores pelos corpos superiores. Então, é impossível que não haja alguma relação entre, por exemplo, a anatomofisiologia humana e a posição dos astros no céu. Tá certo? Porém, existe o outro fator, que é a liberdade humana e também a operação da inteligência humana, que é sustentada pelo Espírito Santo, e nem a inteligência e nem a vontade são determinadas nem pelos astros nem por qualquer outro fator natural. Tá certo? Porém, existe a conformação dos corpos. Tá certo? E como a inteligência humana não opera diretamente, mas tem que operar através dos órgãos dos sentidos, então, diz ele, é impossível que alguma limitação à inteligência e à vontade não provenha desses fatores naturais. Então, os escolásticos têm muito essa preocupação, vamos dizer, de, por um lado, conservar a ideia das analogias e, portanto, a ideia do simbolismo natural, mas isolá-las das suas aplicações divinatórias, rituais, mágico-ocultistas, etc, etc. Então, a primeira onda, vamos dizer, de pensamento moderno anti-escolástico parte justamente dos adeptos destas ciências que não aceitavam as limitações que tinham sido colocadas pelos escolásticos. Então você vê toda essa primeira geração. Na verdade, não são gerações, as coisas não se sucedem exatamente umas às outras. Eu fiz uma lista aqui da cronologia da época, e daqui a pouco eu vou ler isso, vocês vão ver como as coisas se encavalam um pouco. Tá certo? Mas, quando você vê, por exemplo, Tommaso Campanella era famoso como astrólogo. Ele ia nas cortes e lia os horóscopos das duquesas e dos reis e fazia um sucesso engraçado. Giordano Bruno estava muito envolvido em práticas mágicas, e todos eles. Então, de certo modo, nós podemos dizer que essa primeira onda de pensamento moderno anti-escolástico foi uma revolta das crenças antigas contra
vamos dizer, aquele mundo todo organizadinho, aquele mundo doutrinal organizado que a escolástica tinha colocado em cima disso. Então foi como se o terreno embaixo começasse a se mexer e mostrar rachaduras no edifício em cima. Quando você chega ali no século XVI, então a onda de ocultismo, magia, alquimia, astrologia é um negócio absolutamente irrefreável, como nunca antes tinha havido na história. Tá certo? Então, quando surge depois, vamos dizer, a ciência matematizante, ela foi inaugurada, na verdade, por Galileu, mas quem acaba de dar a formulação é Descartes e Newton. Quando aparece Descartes e Newton, a ideia principal deles não era voltar-se contra a escolástica. A escolástica já estava abalada por esta onda de ocultismo, mas foi voltar justamente contra o ocultismo. Tá certo? E nisto aí eles se aproveitavam amplamente de argumentos escolásticos. Então a ideia de Descartes, Mersenne e outros era limpar a escolástica daquele seu resíduo que podia dar margem ao ocultismo. Qual era esse resíduo? Era a física das qualidades, a antiga física de Aristóteles. Então, você vê que todo este universo, vamos dizer, das ciências mágicas se socorria amplamente da física de Aristóteles. Tá certo? Então, Descartes e outros acharam que tinham que inaugurar um outro tipo de física que fechasse a porta a essa contaminação ocultista e mágica de uma vez por todas, tá certo? Então, a proposta deles foi muito simples, quer dizer, nós não vamos mais tentar responder o que as coisas são. Nós, quando olhamos as espécies animais, nós não vamos tentar obter o seu conceito, nós vamos fazer, com todos os fenômenos da natureza, nós vamos observar apenas os seus aspectos mensuráveis e matematizáveis. Ou seja, a noção do quid, do o quê, do conceito, foi completamente abandonada. Tá certo? Com isto obtinha-se a visão da natureza como um conjunto de fenômenos articulados matematicamente e totalmente independente da subjetividade humana. Que são leis matemáticas que funcionam independentemente da nossa vontade e que determinam o curso dos acontecimentos. Então isso quer dizer que toda aquela zona indecisa entre o que era a natureza e o que era o psiquismo humano, tá certo? E esta indecisão era praticamente, esta mistura era praticamente inevitável na física antiga medieval. Tudo isso é repentinamente eliminado e só o que se aceita como realidade objetiva é aquilo que foi medido. Bom, isso aí, é claro, cria um problema que aparecerá, que se tornará consciente muito mais tarde. Não existe coisa mais subjetiva do que a medida, porque a medida é você medir uma coisa por outra, tá certo? E é você que escolhe essa outra, tá certo? Então, a medida também, vamos dizer, ela faz parte da razão humana e não, vamos dizer, da natureza em si mesma, tá certo? É o ser humano que mede, né? Então, todo esse sistema de medidas então, é projetado pelo ser humano na natureza e, em seguida, essa natureza mensurável, que foi toda criada e calculada pelo ser humano, ela passa a ser a realidade objetiva. Então, o que havia de mais subjetivo se torna o objetivo. Isto é o que o Wolfgang Schmidt chama o fenômeno da bifurcação, e que ele estuda no livro O Enigma Quântico. Mas este problema da bifurcação só vai se tornar consciente muito mais tarde. Naquele primeiro momento, o universo matematizável pareceu realmente ter uma existência por si mesmo, tá certo? E ele ser um mundo exterior. O mundo exterior é um mundo de entes matemáticos, tá certo? Dentro do qual nós vivemos. E o mundo da psique humana é uma coisa totalmente diferente, é uma substância de ordem diferente, como diz Descartes, quer dizer, existe a coexistência e a coisa pensante. Não há medida comum entre um e o outro. Né? Você vê como entre uma coisa ocupar lugar no espaço e ser mensurável, e uma coisa pensar, você vê que não é uma distinção feita, vamos dizer, por um mesmo critério. Você tem
não só duas espécies de coisas, mas essas duas espécies são definidas por critério que uma não tem nada a ver com a outra. Porque o pensar não é o contrário do ter extensão. Ele é simplesmente outra coisa. Não é isso? Inclusive, é altamente duvidoso que os fenômenos psíquicos também não possam ser mensuráveis. Eles também podem, de algum modo, e o desenvolvimento da ciência mostrou isso. Portanto, a distinção entre a mente e a matéria extensa foi apenas, vamos dizer, um recurso provisório que foi usado, mas que no momento pareceu convincente. Então, vamos dizer, com essa ideia de um mundo totalmente objetivo, regrado por leis matemáticas, então todo o universo, vamos dizer, das simpatias, das analogias, da magia, tudo isso desaparecia do dia para a noite. Né? E dava, vamos dizer, aos intelectuais, aos filósofos, uma segurança muito maior de estar lidando com a realidade e ter se livrado, enfim, do universo de fantasias e fumaças mentais. Que isso era apenas uma ilusão, também acabou sendo demonstrado com o tempo. Tá certo? Porém, aconteceu, secundariamente, que no instante em que fizeram isso, eles completaram um trabalho que a escolástica estava fazendo. Na medida que a escolástica tentava eliminar esse lado mágico-ocultista, ela foi reduzindo o simbolismo da natureza a puras figuras de linguagem. Tá certo? Então, a natureza deixa de ser um discurso divino. Não há mais meios de interpretá-la. Tá certo? Então, por exemplo, as figuras de linguagem usadas na Bíblia passam a ser exclusivamente figuras de linguagem, não simbolismo objetivo. Então, isso quer dizer que há um processo em duas etapas de eliminação do simbolismo da natureza. A primeira etapa vem com a escolástica, mas a escolástica ainda estava contaminada com isso por causa da física das qualidades. E, em segundo, vem, vamos dizer, a física matematizante de Descartes, Newton, etc., que daí acaba com o simbolismo e nada mais significa nada. Isso quer dizer que os objetos da natureza, não apenas eles perdem significado, mas já não interessa saber o que eles são. Interessa saber apenas quanto medem e como se comportam. Tá certo? Não deixou de haver quem na época percebesse que aí havia um problema, porque Leibniz, por exemplo, objetava que simplesmente não é possível você definir uma única substância a partir apenas das suas propriedades matematizáveis. Quer dizer, além de medir tanto, a coisa tem de ser alguma coisa. Tá certo? Então, Leibniz foi contra vamos dizer, a eliminação completa da física aristotélica por causa disso. Ele disse, bom, nós vamos viver aqui num mundo onde as coisas têm medida, mas não sabemos o que elas são. E, evidentemente, elas têm que ser alguma coisa para poder ser medidas. Né? Então, essa objeção, evidentemente, na época entrou por aqui e saiu por aqui. Estava todo mundo tão entusiasmado com o óbvio sucesso da nova física matematizante, que permitia fazer previsões muito exatas de coisas que iam acontecer. Né? E, no entanto, vamos dizer, o desenvolvimento posterior das coisas trouxe muitas surpresas. Eu vou continuar lendo aqui. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Hoje sabe-se que Descartes e seu amigo Marin Mersenne não estavam interessados em destruir a escolástica, mas em salvá-la da contaminação mágico-naturalista, para a qual a antiga física das qualidades deixava o flanco aberto. Eu vou dar uma olhada aqui nessa falar um pouco dessa cronologia, para você ver como as coisas se encavalaram. Então, a primeira figura notável é Pietro Pomponazzi, tá certo? Que era, evidentemente, um crente na magia, essas coisas, né? Que nasce em 1462. Giordano Bruno nasce quase 80 anos depois, em 1548, e ainda é, então, um porta-voz desse universo mágico. Mas já em 1561, quer dizer, 13 anos depois de Giordano Bruno, nasce Francis Bacon. Francis Bacon, então, propõe, né, o método experimental. Só que ele o formula de maneira tão confusa que é impossível praticar o método experimental tal como Bacon o formula. E mais ainda, embora ele fosse um proponente do método experimental, ele não sabia aplicá-lo. Então,
As observações científicas de Bacon são praticamente todas só bobagem. Tá certo? Então, era um indivíduo que ele anteviu algo da possibilidade de uma ciência exata, tá certo? Mas a mente dele ainda estava enormemente contaminada de magia, de confusão mesmo. Né? Então, o primeiro neguinho que acerta alguma coisa no sentido matematizante é Galileu. E, no entanto, nós vemos que a ciência dele ainda não estava tão claramente definida quanto a de Descartes e Newton, porque muitas vezes ele usa de argumentos puramente literários ou retóricos para provar as coisas que ele está dizendo. Então, mesmo sendo um gênio matemático e já um cientista de tipo moderno, ele ainda tinha, ele estava ainda envolvido naquela indefinição, naquela zona obscura entre, vamos dizer, psique e natureza, ou entre a linguagem, entre o mundo dos signos e o mundo das coisas mensuráveis. Ainda tinha isso na cabeça do próprio Galileu, né? Mas, pessoal, a gente tem na comunidade, a gente sempre coloca link dos livros. Tem esse livro aqui, Política, Ideologia e Conspirações, que é muito bom. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordo. Tudo tem lá os links, é da Amazon, você pode comprar que o livro chega na sua casa. Dá essa força aí pra gente, compra os livros com a gente, beleza? Segue a gente no Instagram, no Twitter e se inscreva aí no canal. Valeu! Pessoal, aqui é onde a gente faz as gravações aqui e onde a gente tá fazendo as canecas aqui pra interagir com vocês. Tem uma que a gente vai sortear. Se o vídeo chegar a 1000 inscritos no canal dos Acordados, vai ser essa aqui. Alguém conhece esse livro? Esse aqui ficou top, cara. É isso aí, daqui a pouco tem mais vídeo aí pra vocês. Segue nós, apoia nós.